eu vou ministrar uma palavra aqui que certamente vai falar de uma forma muito poderosa ao seu coração. O tema da mensagem é: os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu quero pedir que você dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, eu quero conhecer você. Coloque aqui o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua vida. Irmãos, você já parou para pensar no impacto que os sentimentos negativos podem ter sobre a sua vida? E no caso específico aqui que eu vou trabalhar hoje, eu vou falar sobre a inveja. Qual o impacto que a inveja pode ter na sua vida? Muitas vezes nós ouvimos conselhos como esse aqui. Não compartilhe os seus sonhos com ninguém, porque isso pode atrair a inveja. Você já ouviu isso? Você crê nisso? Você crê que se você compartilhar os seus sonhos, você pode atrair a inveja das pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que muitas pessoas, até de forma inconsciente, passam a sentir inveja da gente. Quando nós compartilhamos os nossos sonhos, quando a gente conquista algo. Você já percebeu que, às vezes, o semblante da pessoa muda? Uma vez eu estava com um grupo de pessoas e eu havia conquistado algo muito significativo e eu compartilhei naquele momento com as pessoas que estavam comigo ali. E todos eles se alegraram. Nossa, que bom, que maravilha! Mas teve uma pessoa que o semblante dela descaiu naquele momento. Eu não vou falar o que foi e nem onde foi, porque senão pode ser que a pessoa esteja assistindo, mas eu percebi naquele instante um sentimento de inveja. Era como se ela dissesse: por que que isso não aconteceu comigo? Eu queria estar no seu lugar. Mas ela não disse isso. Ela chegou, me deu um tapinha assim, parabéns. Mas eu vi no semblante dele, dela, da pessoa, que ela foi tomada pela inveja. Então eu não duvido que as nossas conquistas, as nossas realizações atraiam a inveja das pessoas. Quando a gente compartilha os nossos projetos com pessoas erradas, nós podemos enfrentar oposição. Mas será que a inveja, presta atenção, será que a inveja dos outros tem poder para impedir os planos de Deus? Eu quero que você responda isso aqui nos comentários. Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. A inveja dos outros pode impedir os planos de Deus? Escreva aqui nos comentários. Eu vou tentar responder essa pergunta através desse breve estudo aqui hoje que nós vamos fazer. Eu quero te lembrar de algo muito precioso, muito poderoso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nenhuma inveja, nenhuma oposição, nenhuma adversidade pode frustrar esse plano. E hoje eu quero refletir sobre isso com você à luz da palavra de Deus, mais especificamente tomando a história de José do Egito, que é para nós um exemplo claro de como os planos de Deus prevalecem,
mesmo diante das maiores adversidades que nós possamos enfrentar. Para quem não conhece a história, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, tá bom? José era o filho amado de Jacó, o mais querido de Jacó, dentre 12 filhos. E por isso ele recebia um tratamento especial. Jacó amava José mais do que a seus irmãos, é o que a Bíblia diz. E por isso tratava ele de uma maneira especial. A Bíblia diz que Jacó deu para José uma túnica colorida que o diferenciava dos seus irmãos. E um dia, José teve um sonho que revelava o futuro dele, um futuro de grandeza, de prosperidade, um futuro dado por Deus. E aí José, de uma forma ingênua, compartilha esse sonho com os seus irmãos. Eu imagino José chegando para seus irmãos e dizendo: eu sonhei com vocês. Vocês estavam no meu sonho. Ah, é, José? E como era esse sonho? Eu sonhei que estava de pé e vocês se prostravam diante de mim. E não era só vocês. O papai e a mamãe também estavam ali se prostrando diante de mim. Imagina você contar isso para os seus irmãos que já eram enciumados, que já ficavam meio com o pé atrás com José por ele ser querido pelo pai. Quando José compartilha esse sonho com seus 11 irmãos, eles são tomados pela inveja, irmãos. Eles são tomados pelo ódio, pelo rancor. E aí, eles decidem entre si agir para afastar José do convívio familiar. No primeiro momento, eles decidiram matar José. O que veio ao coração deles era a ideia de matar José. Só que depois eles mudam de ideia. Mas eles jogam José numa cova e deixam ele ali. Eu fico imaginando o tempo em que José passou ali naquela cova. Imagine, Deus dá a ele um sonho de grandeza, um sonho de bênção, um sonho de um futuro abençoado, e ele quer manifestar aquela alegria, quer expressar aquela alegria, e compartilha esse sonho com os seus irmãos, e no momento seguinte ele se vê dentro de uma cova, dentro de um poço. Os irmãos de José quiseram matar os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus tem um sonho, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho se cumpra. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. E essa adversidade que você está passando nesse momento, esse problema que você está enfrentando, não vão impedir que os planos de Deus se cumpram. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo. Depois de jogarem José numa cova, eles vão ali, tiram ele da cova e o vendem como escravo para o Egito. E ali no Egito, José passou por anos muito difíceis. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso, ele foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que a cada etapa da vida de José, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, onde ele estava,
ele se destacava. Ele se destacou na prisão, interpretando um sonho. O carcereiro falou assim: você é bom nesse negócio de interpretar sonhos. Mas ficou por isso mesmo. Mas houve um momento em que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E não havia no Egito ninguém que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. E aí aquele soldado, aquele carcereiro, se lembrou de José. Ele disse: eu conheço um cara aqui, está até preso, mas ele tem o dom de interpretar sonhos. E ele traz José então à presença de Faraó. E José interpreta o sonho da seguinte maneira: olha, Faraó, o que Deus está me dizendo é que haverá 7 anos de muita fartura. Haverá 7 anos de uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas em seguida haverá 7 anos de fome sobre a terra. Haverá 7 anos de escassez. E Deus te alertou através desse sonho para que durante esses 7 anos de prosperidade que estão por vir, você armazene alimento, administre esse recurso que você irá receber, para que você possa vencer os anos de escassez. Olha que sabedoria, irmãos. E José então deve ter dito: arrume alguém da sua confiança para te ajudar a administrar isso. E Faraó então diz: não há aqui no Egito um homem tão sábio quanto você. Eu estou designando você para ser o meu administrador, para ser o meu gestor. O fato é que, depois desse sonho, José foi colocado como o 2º homem mais importante no Egito. Você pode dar um glória a Deus? Quando Deus tem um sonho, quando Deus tem um propósito, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho, que esse propósito se cumpra. Aleluia. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida e Ele quer falar com você hoje. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos espirituais e vamos juntos refletir na palavra de Deus. E também tenha disposição, disciplina e fé para não somente ouvir, mas para cumprir aquilo que o Espírito Santo ministrar a você. Você tem sido uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aí você estará nos apoiando diretamente. Escreva aqui nos comentários uma frase que eu vou sugerir. Escreva assim: Senhor, eu quero ser positivo ou positiva. Senhor, eu quero ser positivo. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós oramos juntos aqui. Amém? Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem buscado a face de Deus todos os dias aqui. Eu convido você a estar conosco todos os dias às 5 da manhã e às 18 horas, com mensagens inéditas que vão abençoar a sua vida, que vão te edificar e que vão consolidar a sua fé. Sabe, irmãos, conviver com pessoas negativas é extremamente desafiador. Em outras palavras,
conviver com quem só pensa em coisa ruim e emana negatividade acaba sugando as nossas energias e drenando a nossa própria positividade. Mas eu tenho um segredo para contar a você. Deus é positivo e Ele acredita em você e na sua vida mais do que qualquer outra coisa. Então, em você não pode haver espaço para negatividade. Você é gigante, você é incrível, mas você não pode deixar o diabo te enganar. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 35 ao verso 39. Diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus! O Senhor quer de nós firmeza. Ele quer que acreditemos no processo, nas promessas e no caminho que Ele colocou à nossa frente. Nós não podemos dar ouvidos à negatividade, ao pessimismo, pois essas coisas nos fazem duvidar dos planos e do poder de Deus. Muitas situações na nossa vida são resolvidas com atitudes e com crenças positivas, com fé nas coisas boas e nas melhores condições de resolução. Abra as portas para a positividade, pois o que Deus quer de nós é o melhor em todo o tempo. Quando uma pessoa é negativa, ela reclama o tempo todo, reclama de tudo, nada está bom, nada a satisfaz. É como se tudo que Deus nos concedeu não fosse o suficiente. Quando nós reclamamos exageradamente, as bênçãos se afastam de nós, os milagres demoram para chegar. Afinal, a nossa própria fé é resultado do pensamento positivo, da crença de que as coisas darão certo e de que elas têm seu momento certo de acontecer. A negatividade, o desânimo, agrada o inimigo, que trabalha diariamente para que você deixe de acreditar nas bênçãos de Deus. Pense comigo, se você acorda, ora a Deus já agradecendo pela vida e por tudo que Ele te concedeu, como o Senhor não te atenderá? Deus se abriga nos corações gratos, que confiam na palavra dEle. Seja uma pessoa positiva, uma pessoa grata, que agradece pelo dia, pela noite, pelas pequenas e grandes coisas que Deus faz na sua vida. Agradeça com mais frequência. Agradeça pelo pão, pelo teto que você tem, pela saúde, pelos milagres que você já alcançou na sua vida. Seja positivo e as coisas acontecerão de forma positiva para você. Eu sei que é normal a gente desanimar de vez em quando, mas até nesses momentos, dê graças. É isso que Deus espera de nós, para atender ao desejo do nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18, o seguinte: Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Aleluia. Deem graças ao Deus Todo-Poderoso, que está com vocês o tempo todo, e você perceberá que as bênçãos te alcançarão. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa,
que nos desperta para a importância de termos uma atitude positiva, de termos uma visão otimista sobre as circunstâncias, sobre a nossa vida, sobre toda a situação que temos enfrentado. Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa irmã e desse irmão, que hoje foram alcançados pela Tua palavra. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo estão com o coração aflito, angustiado, desanimado e com a sua mente tomada pela negatividade. E nessas horas, eu sei que o inimigo aproveita para lançar setas malignas na nossa mente e encher a nossa cabeça com pensamentos negativos. Mas eu peço ao Senhor, por misericórdia, coloca a Tua positividade no coração dos Teus filhos. Não deixe que a negatividade de Satanás nos alcance e nos domine. Nós cremos pela fé que dias melhores virão para nós. Sabemos que a maior de todas as bênçãos já nos foi concedida na cruz do Calvário. Porém, cremos também que o Senhor pode nos fazer prosperar, pode nos abençoar, pode nos dar uma família abençoada, pode nos dar uma mente equilibrada, um trabalho abençoado. Eu sei que todas essas coisas podem ser uma realidade na nossa vida. Por isso, nós queremos começar essa semana de uma forma positiva, Pai, olhando não para os nossos problemas, não para as nossas circunstâncias, mas olhando para o alto, olhando para o céu, olhando para as Tuas promessas que estão contidas na Tua palavra. Que nós sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer por nós e por todas as pessoas que nós amamos. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sejam alvos do Teu favor e da Tua misericórdia. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio pela fé que Deus está estabelecendo um novo tempo na sua vida. Se você concorda e recebe pela fé essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse em nome de Jesus. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e mande essa mensagem para os seus contatos do WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está preparando uma semana de paz em sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários. Expresse a sua fé aqui nos comentários. Escreva assim: essa semana será de paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça do nosso Senhor esteja com você. Que as bênçãos dele alcancem você e toda a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Ao clicar nessa palavra, você está fazendo a melhor escolha para o início dessa semana, pois você está iniciando com a palavra de Deus. Vamos continuar firmes essa semana na presença do Senhor. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos momentos diários de fé. O inimigo não quer que essa palavra chegue naquela pessoa que precisa ouvi-la, pois ele quer ver todas as pessoas vivendo na escuridão, no desespero, na tristeza. Por isso, mande esse vídeo para os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui embaixo, bem próximo do botão do like e do botão de inscrição. E selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana de paz, de cura, de milagres, de vitória e de muita intimidade com Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.
Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, em muitos momentos, a vida se assemelha a um campo de batalha. E não é uma batalha qualquer, mas uma luta espiritual, onde as forças invisíveis se movem e atuam de maneira intensa. O inimigo, astuto e persistente, busca de forma incessante nos desviar do caminho da luz, tentando nos envolver em suas teias de engano e desespero. Mas em meio a essa batalha, nós temos uma arma poderosa: a fé em Deus e na sua palavra. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas ou situações, mas contra forças espirituais que buscam nos afastar do propósito divino. O diabo, nosso adversário, está constantemente à espreita, buscando uma brecha para nos atacar. Mas a boa notícia é que nós não estamos sozinhos nesse combate. Deus, em sua infinita misericórdia, nos equipou com a armadura espiritual necessária para enfrentar e vencer essas adversidades. Ele nos deu a verdade, a justiça, a fé como escudo, a salvação como um capacete que nos protege e a palavra dele como uma espada, como está registrado no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 14 ao 17, que eu quero ler com você. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. E quando usamos essas armas, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e fazê-lo fugir de nós. Aleluia! E aqui está a maravilha. Quando nós enfrentamos nossas batalhas com Deus ao nosso lado, nós não apenas vencemos, mas também encontramos uma paz que transcende todo o entendimento. Uma paz que não é abalada pelas tempestades da vida, que nos sustenta nos momentos mais difíceis e que nos envolve com uma serenidade que só pode vir do céu. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime diante das batalhas. Lembre-se de que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está contigo e Ele é mais poderoso do que qualquer adversário que possa surgir no seu caminho. Entregue suas lutas a Ele, confie no seu poder e permita que a paz do Senhor inunde o seu coração. Porque a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença constante de Deus em nossos corações. É essa paz que nos permite caminhar com confiança, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto ou ameaçador. É essa paz que nos dá a coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida, sabendo que a nossa vitória já é certa em Cristo Jesus. A cada manhã, ao acordar, temos a oportunidade de escolher entre nos concentrar nos desafios e adversidades ou fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé.
E ao fazer essa escolha, determinamos o tom e o curso do nosso dia. Se escolhermos nos concentrar em Deus, encontraremos força e paz para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. Lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa do nosso Salvador. Ele não apenas venceu o mundo, mas também nos deu a capacidade de vencer junto com Ele. E a cada vitória, a cada batalha superada, encontramos uma paz mais profunda, mais duradoura, uma paz que realmente excede todo o entendimento. Eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram sobre nós. E mais uma vez somos convidados por sua graça a não desistirmos da batalha que temos enfrentado, pois o Senhor está do nosso lado, batalhando conosco. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe cada um deles. Tudo aquilo que falamos, pensamos ou agimos que vai contra os teus princípios. Nos purifique e nos dê um novo coração. O inimigo tem tentado atacar, Senhor, esses irmãos, essas irmãs que estão ouvindo essa palavra. E muitas vezes, infelizmente, ele tem conseguido. Algumas dessas pessoas mal conseguem encontrar forças para se levantar da cama pela manhã, de tantos ataques que têm sofrido. Mas hoje o Senhor mostrou a elas que está ao lado delas e que nunca permitiu que elas lutassem sozinhas. Coloque sobre elas a armadura da fé, Pai, e as deixe equipadas com o teu poder, para que elas possam enfrentar essas batalhas que surgem no caminho delas. Ouça com amor o pedido de oração dessa irmã e desse irmão, e por tua misericórdia, opera um milagre na vida deles. Abre as portas de emprego, derrama sobre essa família a tua bênção, a bênção que traz a cura, a salvação, a libertação, o amor, o perdão, a reconciliação e a paz. Que cada um possa ter uma semana cheia do teu Espírito Santo e que isso se torne algo constante na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra no seu coração, expresse aqui nos comentários. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Deus é o oleiro e você é como um vaso de barro nas mãos dele, pronto para ser moldado e transformado pelo Senhor. Você crê nisso? Se você crê, escreva essa afirmação poderosa de fé aqui nos comentários. Escreva assim: transforma a minha vida, Senhor. E deixe que isso fique gravado, tanto aqui no mundo físico, quanto no mundo espiritual. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e esteja atento, pois hoje Deus tem uma palavra forte e abençoadora para a sua vida. Uma palavra que será o início de um novo tempo para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. O inimigo não tem poder na sua vida. Eu profetizo isso agora. Toda legalidade que existe na sua vida, toda brecha que foi aberta e que deu ao inimigo controle sobre você,
cairá por terra agora, em nome de Jesus. Sua vida não está nas mãos de Satanás. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. E é o Senhor quem te guarda e te protege. Escreva nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver Deus levando o profeta Jeremias à casa do oleiro para o ensinar uma lição valiosa. Jeremias, ao observar o oleiro, percebe que quando um vaso se quebrava, com o mesmo material do vaso quebrado, o oleiro fazia um vaso novo. E com isso, Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus a cada novo dia. Um vaso pode até parecer perfeito para as pessoas, mas para aquele que o criou, as imperfeições, os declives e as partes mal acabadas são evidentes. Quem nos criou sabe todos os nossos defeitos. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma pose, uma fachada de perfeição. Nos colocamos numa posição de super-homens ou super-mulheres e nada parece nos abalar. Nenhuma situação parece nos fazer chorar mais. E agimos como se estivéssemos com o coração cauterizado, como se não houvéssemos cometido centenas de pecados em um breve intervalo de tempo. Sejamos sinceros diante de Deus, pelo menos uma vez, e vamos reconhecer toda a maldade e trevas que temos carregado em nosso coração. Tudo isso que tem nos feito, assim como vasos imperfeitos, rachar, quebrar e precisar ser refeito. Eu e você precisamos ser reconstruídos nas mãos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele quer isso. Ele quer nos quebrar e com as suas próprias mãos quer nos refazer do zero. E é aqui que entra a beleza da graça divina. Deus não nos descarta quando cometemos erros ou quando nos quebramos. Ele não nos joga fora como um vaso quebrado sem valor. Pelo contrário, o Senhor nos vê como obras-primas em processo. Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e machucados. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições. Ele vê o nosso coração. E assim como o oleiro, que com paciência e amor pega o barro e molda um novo vaso, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos pega em seus braços de amor, nos limpa, nos molda e nos transforma em algo novo. Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. E o mais incrível é que muitas vezes é justamente nas nossas quebras e imperfeições que Ele cria os designs mais belos. É nas nossas cicatrizes que Ele mostra o seu poder de restauração. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro. Não tenha medo de ser quebrado e moldado por Ele, porque é nesse processo que o Senhor nos transforma em vasos de honra, pronto para sermos usados para a sua glória. E quando nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e do seu poder. Então, eu desafio você hoje a se entregar completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele te quebre, que Ele te leve ao pó se for preciso, te molde e te transforme. Permita que Ele faça de você um vaso novo,
cheio do Espírito Santo e pronto para ser usado para a glória de Deus. E lembre-se sempre, nas mãos do oleiro não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado. Seja um vaso nas mãos de Deus e veja a maravilha que Ele fará na sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, nós Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fez com que o sol nasça sobre nós e nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia, de experimentarmos um novo caminhar. Obrigado por essa nova chance. O Teu amor e a Tua graça são tão grandes que ficamos até constrangidos, pois sabemos que não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas rachaduras que muitas vezes nós provocamos na nossa vida espiritual, de forma consciente ou inconsciente. E por tantas vezes que nós nos quebramos também por inteiro, seja por causa das nossas más escolhas, seja por palavras malditas que saem da nossa boca, ou até mesmo por pensamentos impuros que permeiam a nossa mente. Pai, nos purifica nesse momento e nos cura. Nós nos entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, e pedimos que o Senhor nos refaça, nos molde de acordo com a Tua vontade e nos transforme em tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não queremos mais estar nas mãos do inimigo, não queremos mais ser reféns do pecado. Pai, que o Senhor tome a chave do coração desse irmão e dessa irmã das mãos sujas do inimigo e liberta cada um deles com o Teu eterno poder e o Teu amor. Opera uma revolução na vida dessa pessoa. Promova, Senhor, um mover sobrenatural e faça com que ela sinta a Tua presença de uma maneira poderosa nesse momento. Que cada um que foi alcançado por essa mensagem possa ouvir a Tua voz e sentir o abraço do Teu Espírito Santo, envolvendo-os por inteiro. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos aqui já estão completamente exaustos de tanto clamar, de tanto buscar, sem obter respostas. Renova as forças dos Teus filhos. Sopra em nós o Teu fôlego de vida e nos enche com a paz que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. E não deixe de conhecer o nosso outro canal, Minuto Reflexão. O link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem de hoje, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho hoje uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. O tema da reflexão de hoje é o preço da obediência. O preço da obediência. Por isso eu gostaria de pedir que você ouvisse essa mensagem até o final, porque o Espírito Santo vai falar com você. E desde já, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu decido obedecer. Escreva isso como uma atitude de fé. Eu decido obedecer. Amém? E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu sempre oro por todos os pedidos de oração que são mencionados aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal
e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito rápidas, levam apenas alguns segundos, mas elas nos ajudam muito a continuar produzindo conteúdo cristão aqui na internet todos os dias. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. O texto inicial que eu quero ler com você hoje está no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, do verso 5 ao verso 14. Abra sua Bíblia se você puder. Se você não puder, apenas acompanhe aqui a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Saraí reclamou com Abrão. Estou passando por esta humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu: decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Saraí começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar, a escrava, junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Saraí, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Saraí, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. O tema da mensagem: o preço da obediência. E eu pedi que você escrevesse: eu decido obedecer, como uma atitude de fé, como uma declaração de fé para Deus. Irmãos, aqui nessa passagem, nós temos a história de Agar. Agar era serva de Saraí, que era a esposa de Abraão. Saraí era estéril, ela não podia dar filhos a Abraão, e por isso ela permitiu que Abraão se deitasse com a serva dela, com Agar, para que Abraão tivesse um filho fora do casamento. Mas assim que Agar ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. E por isso, Saraí começou a maltratar Agar. E Agar então saiu de casa. Ela fugiu da presença daquela pessoa que estava a maltratando. Quando tem alguém nos maltratando,
Nós não queremos ficar próximos dessa pessoa. Nós evitamos essa pessoa. Mas o anjo do Senhor apareceu para Agar e disse para ela: Agar, o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora, estou fugindo de Sarai. Mas o anjo disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Eu quero parar um pouquinho aqui. O preço da obediência a Deus, às vezes, nos fará engolir o nosso orgulho, às vezes nos fará abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas vontades. Às vezes, esse será o preço da obediência para a nossa vida. Nós teremos que conviver com pessoas que nós não queremos, nós teremos que fazer coisas que não estão no nosso coração, teremos que abrir mão do nosso direito. Agar não gostava de ser maltratada. Imagina, ela já era escrava. De uma forma indireta, ela já era subjugada e ainda era maltratada pela sua senhora. A vontade dela era sair daquele lugar. Mas o anjo de Deus, o anjo do Senhor, apareceu a ela e disse: volte para perto da sua senhora. Ainda que ela esteja maltratando você. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm relutado muito em obedecer a Deus, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por não querer liberar perdão, por não querer reconhecer os seus erros. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo a você: obedeça, ainda que isso lhe custe muito, ainda que lhe custe caro, mesmo assim, obedeça ao Senhor. O segundo versículo que eu quero acrescentar a essa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus está dizendo, olha só: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer a tua oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Deus não aceita adoração de um coração que esteja ressentido. Deus não aceita adoração de um coração que esteja amargurado, dominado pelo ódio, pela raiva, pela falta de perdão. Amém? E para terminar, Jesus, no mesmo capítulo, nos versículos 43 ao 46, olha o que ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você quer obedecer a Deus? Você quer viver uma vida de obediência? Aprenda a amar quem te quer mal. Aprenda a orar por aquele que está te perseguindo, aquele que é pedra no seu sapato. Ore por ele. Algumas pessoas até pensam assim: eu vou orar para Deus levar ele. Eu vou orar para Deus fazer justiça. Não. Antes dessa oração, Jesus fala do amor. Ame os seus inimigos. Como é que você ora por alguém que você ama? Você pede a Deus que o abençoe, que faça o bem na vida dele. E no verso 45, ele continua dizendo:
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Quando Jesus está dizendo para nós amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, ele coloca isso como condição para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. E no verso 46 ele termina dizendo: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Ou seja, amar quem te ama é mais do que obrigação. E é muito fácil. Qual o desafio de amar quem te ama, quem te faz bem? Isso não é mera obrigação. Mas o desafio de ser cristão é superar as expectativas. É sair da mediocridade em se tratando de relacionamentos. É amar aquele que te odeia. É orar por aquele que está te perseguindo. Assim, você será reconhecido como um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Amém? Não se esqueça de escrever aqui nos comentários: eu decido obedecer. Eu decido obedecer. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Às vezes ela nos afaga, às vezes ela nos confronta, às vezes ela nos desafia. Mas que nós possamos Te obedecer. Independente do grau de dificuldade, independente do preço que tivermos que pagar para levar uma vida de obediência. Que nós possamos retroceder quando for necessário. Voltar naquele lugar de onde nós não deveríamos ter saído. O lugar da submissão, o lugar da servidão. Que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nós possamos amar os nossos inimigos. Que o Senhor coloque palavras nos nossos lábios de oração por aqueles que estão nos perseguindo. E que nós possamos ser aprovados pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos do WhatsApp. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer fazer você caminhar sobre as águas. O Senhor quer e pode te dar forças para que você supere tudo isso que há tanto tempo tem te afligido. Por isso, creia, mantenha os seus olhos fixos em Deus e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos começando mais um Minuto com Deus. O inimigo não quer que essa palavra chegue em quem precisa ouvi-la. Por isso eu peço a sua ajuda. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar nele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nós estamos com mais dúvidas do que certezas, pois nós confiamos no Senhor por meio da nossa fé. E a fé não é somente uma esperança, a fé é a certeza daquilo que esperamos.
a prova das coisas que não podemos ver com nossos olhos. Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Para conseguirmos viver a vida de maneira mais plena e feliz, precisamos estar com a nossa confiança depositada somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, apenas nele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 29 ao verso 31. Diz assim: Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nessa passagem nós somos transportados para um momento poderoso onde o natural e o sobrenatural se encontram. Pedro, um dos discípulos de Jesus, é convidado a fazer algo completamente fora do domínio da experiência humana: caminhar sobre as águas. Aqui, a água pode ser vista como uma metáfora, uma figura de linguagem para os desafios e as tempestades que enfrentamos na vida. Todos nós temos os nossos mares tempestuosos pessoais, aqueles momentos em que sentimos que estamos prestes a ser engolidos pelas ondas da dúvida, do medo, da incerteza. Pedro, ao focar em Jesus, foi capaz de fazer o impossível, caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis da física e da natureza humana. Só que no momento em que ele desvia o seu foco de Jesus e permite que o medo e a dúvida entrassem nele, ele começa a afundar. Nos momentos de tempestade, é fácil perdermos a fé e nos concentrarmos nos ventos fortes e nas ondas altas que nos ameaçam. Só que essa passagem nos lembra que com fé podemos alcançar o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentando os nossos medos e os desafios com coragem e determinação. Além disso, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé vacila e começamos a afundar, Jesus está lá para nos estender a mão e nos salvar. Jesus não repreende Pedro por tentar, mas por duvidar. Isso nos mostra que está tudo bem tentarmos e falharmos. O importante é ter a coragem de tentar, de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria caminhada sobre as águas. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando: como eu posso dar esse passo de fé? Como eu posso confiar plenamente, mesmo diante das tempestades da vida? A resposta está em manter o seu foco em Jesus, assim como Pedro fez inicialmente. É manter o seu coração ancorado na promessa de que Deus está contigo, de que Ele é o seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na hora da angústia. Eu quero te encorajar hoje a não permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Não permita que as vozes do medo e da dúvida se sobreponham à voz suave e firme de Deus, que te chama para caminhar em direção a Ele, sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações que parecem impossíveis
de serem superadas. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um ato de coragem, é uma demonstração de confiança no Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. E ainda que por um momento você sinta que está afundando, não desista, pois Jesus está sempre pronto para estender a mão e te reerguer, te levantar e te encorajar para que você continue caminhando. A fé não nega os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos. A fé nos permite ver além das circunstâncias, enxergar além das tempestades e reconhecer que há um Deus amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Então, hoje eu te convido a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança em Deus. Que você possa, como Pedro, atender ao chamado de Jesus e dar esse passo de fé, caminhando acima das águas, superando os desafios e vencendo os seus medos. Que você possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrar nele a força e a coragem para caminhar sobre as adversidades da vida, com a certeza de que Ele está contigo, te sustentando e te guiando a cada passo dado pelo caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos ao Teu Espírito Santo porque Ele nos revela a Tua bondade, mais uma vez, através desse minuto com Deus que acabamos de ouvir em Tua presença. Apenas um minuto, Pai, em Tua presença é capaz de mudar totalmente a vida de alguém, e nós cremos nisso, e por isso clamamos a Ti, nos transforme, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Faça nascer dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Pai amado e querido, essa pessoa que me escuta agora tem experimentado tempestades que estão tirando a sua paz, a sua esperança e estão a deixando sem forças para continuar a sua caminhada. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me escutando e sopra sobre eles o fôlego de vida. Conceda a eles a força necessária para que eles possam vencer as suas batalhas. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa sentir o teu abraço eterno nesse momento e que elas se lembrem de que não estão sozinhas. Faça com que esse irmão e essa irmã caminhem sobre as águas, ó Deus. Faça-os superar todos esses problemas, essas dificuldades, e tira do coração deles esse medo que muitas vezes os tem paralisado. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nessa mensagem e peço que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. Dê a ela o sustento, a provisão, a cura, a restauração, a libertação. Salva essa família, por amor do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E não deixe de conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá eu posto vídeos diários para te ajudar com a sua saúde mental e o seu autoconhecimento. O link para o Minuto Reflexão vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Deus tem uma palavra para você hoje, uma palavra que pode mudar muita coisa na sua vida, que pode transformar o seu coração. Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe muito com a gente. Vamos falar sobre os lixos emocionais. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você está aqui, que Deus abençoe a sua vida enquanto você ouve essa mensagem poderosa. Se você crê que Deus tem algo especial para você através dessa palavra, continue aqui com a gente. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você está ouvindo a segunda mensagem, o segundo vídeo da nossa série de mensagens desta semana, que se chama Recomece a Viver. E hoje nós vamos falar sobre a importância de eliminar todo o lixo emocional que nós carregamos ao longo da vida. Acompanhe os vídeos todos os dias para que o Espírito Santo de Deus ministre de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa ao seu coração. Amém? No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Faça isso e declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Mas o que são lixos emocionais? São aquelas coisas que a gente carrega, muitas vezes sem perceber, que vão se acumulando no nosso coração. São sentimentos, traumas, mágoas, que muitas vezes nem são nossos. São marcas deixadas por quem veio antes de nós, por nossos pais, nossos avós. A Bíblia conta a história de Jacó, que enganou o próprio pai, Isaac. Mas a verdade é que ele, Jacó, estava apenas repetindo algo que já tinha acontecido antes. Isaac também tinha mentido, e seu pai, Abraão, antes dele. Abraão, que é conhecido como o pai da fé, teve momentos de insegurança que o levaram a mentir para proteger a própria vida. Quando estava no Egito, Abraão temeu que sua vida estivesse em perigo por causa da beleza da sua esposa, Sara. Com medo de que os egípcios o matassem para ficar com ela, ele disse que Sara era sua irmã. Essa mentira não apenas colocou Sara em uma posição vulnerável, mas também trouxe sérios problemas para Faraó e sua casa, que acabaram sofrendo pragas. Deus interviu e protegeu Sara, mas a mentira de Abraão naquele momento atrasou a promessa de Deus para ele. Esse erro se repetiu mais tarde, quando Abraão foi para Gerar, e novamente, por causa do medo, ele disse que Sara era sua irmã. Embora Abraão tivesse uma fé imensa, ele ainda lutava com o medo e a necessidade de controle. A falta de confiança total em Deus custou caro a Abraão, em termos de tempo e de paz, porque ele precisou lidar com as consequências das suas escolhas. Seu filho Isaque acabou repetindo o mesmo padrão. Assim como Abraão, Isaque também passou por Gerar e, temendo por sua vida, disse ao povo que sua esposa Rebeca era sua irmã. O mesmo tipo de mentira, o mesmo medo. Isaque seguiu os passos do pai, tentando proteger a si mesmo, mas falhando em confiar plenamente em Deus. Essa repetição de comportamento mostra como os filhos muitas vezes absorvem as atitudes dos pais, mesmo que inconscientemente, e isso pode afetar suas próprias escolhas e desafios de vida. E não é assim que acontece com a gente? Às vezes, nós nem sabemos por que agimos de uma determinada forma ou por que certas coisas nos afetam tanto. Carregamos essas histórias que se repetem e a gente segue em frente sem entender direito de onde vêm as nossas dores, as nossas limitações. Mas a boa notícia é que em Jesus nós temos a chance de nos libertar de tudo isso. A Bíblia diz que ele rasgou
a carta de dívida que era contra nós. Ou seja, aquele peso que parecia inevitável na nossa história pode ser deixado para trás. Os erros e as dores do passado não precisam definir o nosso futuro. A questão é, estamos dispostos a olhar para dentro e enxergar esses lixos emocionais? Hoje eu quero falar sobre isso, irmãos. O nome dessa série de mensagens é Recomece a Viver. E para você recomeçar a viver, é preciso eliminar qualquer lixo emocional que esteja acumulado na sua vida. No final dessa série de mensagens, você vai se sentir preparado e motivado para recomeçar a viver. Mesmo estando agora em novembro, quase perto do final do ano, saiba que o nosso Deus não está preso a datas ou a um calendário. Não há nada impossível para Ele. Pode ser bem complicado olhar para dentro de si, encarar seu próprio lixo e lidar com suas questões, porque muitas vezes essas coisas estão tão enterradas dentro de nós que a gente nem sabe que elas estão lá. Pode ser uma ferida antiga, uma lembrança dolorosa, ou até uma crença sobre nós mesmos que limita a nossa vida. A gente só percebe quando começa a agir de forma que machuca os outros ou nos impede de viver plenamente. E se você parar e olhar ao redor, vai ver muita gente carregando essas bagagens invisíveis. Hoje, vivemos num tempo em que tudo é tão rápido, tudo é num clique, mas o coração humano não funciona assim. Deus, ao contrário de tudo isso, não tem pressa para entender o que se passa na nossa alma. Ele para, escuta e conhece cada dor e cada medo que a gente carrega, mesmo aqueles que nem sabemos que estão ali. E isso é muito poderoso, porque só Ele pode realmente tirar esses pesos que parecem estar presos dentro de nós. Tem áreas da nossa vida que a gente acha que já resolveu, mas quando menos espera, algo volta para nos ferir. E esses lixos, quando não são tratados, afetam quem está ao nosso redor, aqueles que nós amamos. São palavras, atitudes, reações que vêm carregadas desse peso e acabamos magoando quem está perto. E quantas vezes a gente se vê sendo a pessoa que jurou que nunca seria, repetindo os erros que a gente mais criticava. A nossa liberdade começa quando a gente permite que o Espírito Santo entre, tire esses lixos e substitua isso por paz e por uma nova forma de enxergar a vida. Tem muita coisa que precisamos largar, desapegar, deixar aos pés da cruz para nunca mais voltar. É como limpar o coração e escolher caminhar sem esses pesos. E sabe qual é o grande objetivo? Quando limpamos o nosso coração, a gente não só se liberta, mas também liberta aqueles que virão depois de nós. É deixar de lado uma herança de dor, de mágoa, de tristeza e passar para frente uma vida nova, um novo começo. Não carregue sozinho esses pesos. Deus quer que você viva de forma leve, sem essas correntes invisíveis que prendem o nosso coração. Vamos deixar Ele tirar esses lixos de dentro de nós e transformar a nossa vida em algo novo, algo que traga esperança e paz. A oração tem um poder transformador, especialmente quando oramos pela nossa família. Ao nos colocarmos em oração por aqueles que amamos, reconhecemos que Deus é fiel e tem o poder de romper ciclos de sofrimento, de mágoas e de padrões destrutivos que podem ter vindo de gerações passadas. O inimigo não tem autoridade sobre a sua família, e tudo aquilo que veio para trazer dor e divisão vai cair por terra, porque Deus está ao seu lado, trabalhando para transformar o que parecia impossível. Hoje você pode decidir, em nome de Jesus, que a sua vida será diferente e que os seus filhos não vão carregar os mesmos fardos que você precisou carregar. Quantas vezes, irmãos, a gente repete comportamentos que a gente nem reconhece, padrões que foram passados para nós, mas que não precisamos continuar carregando.
Essas mágoas e dores não são o que Deus quer para você. O Senhor deseja limpar todo esse lixo emocional e transformar o seu coração, de modo que você não apenas seja livre, mas que as gerações que vierem depois de você também experimentem essa liberdade. Porque o Senhor não apenas quebra o ciclo, mas Ele constrói algo novo, algo firme e cheio de esperança. Hoje, tome essa decisão em oração, permitindo que Deus limpe e transforme a sua vida, a sua casa, a sua história. Quando a gente entrega esses lixos emocionais nas mãos de Deus, Ele nos molda novamente, como o oleiro molda o vaso, tirando as rachaduras e os pedaços quebrados. E esse vaso novo, cheio de paz e de graça, será uma bênção para toda a sua família. Deus quer que você e sua casa sejam um exemplo de vida renovada, onde cada membro da família tenha liberdade para viver plenamente e em harmonia. Permita ao Senhor realizar essa obra e que cada oração sua se torne um passo de vitória na reconstrução da sua casa, do seu lar, da sua família. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se tem alguma coisa que está incomodando você, que está tirando a sua paz, que tem tirado o seu sono, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa ser tocada e restaurada pelo Espírito Santo. Você pode escrever família, filhos, saúde, trabalho, o que você quiser. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pensando ou pedindo para Ele. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós começamos essa oração agradecendo. Agradecemos por esse dia, por essa palavra e pela oportunidade de estar em Tua presença, buscando direção e transformação. Obrigado, Senhor, por cada momento que temos a chance de ouvir a Tua voz e de sermos tocados pela Tua verdade. Agradecemos, Deus, por nos chamar para uma vida nova, uma vida onde podemos nos libertar de tudo o que pesa em nosso coração e na nossa alma. Somos gratos pelo Teu amor incondicional, que nos envolve e nos traz paz, mesmo em meio às lutas e desafios. Te louvamos pela vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pela força que encontramos em Ti a cada manhã e pela oportunidade de recomeçar. Sabemos que cada dia é um presente do Senhor, uma chance para renascer e viver conforme a Tua vontade. Obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, por tudo que o Senhor nos concede, até mesmo nas situações difíceis. A Tua mão nos guia e sabemos que estamos debaixo dos Teus cuidados. Pedimos perdão a Ti, reconhecemos que somos falhos e que muitas vezes permitimos que lixos emocionais, ressentimentos e mágoas se acumulem no nosso coração. Nos perdoe por cada erro, por cada atitude, por cada palavra que feriu o Teu coração. Nos perdoe pelas vezes em que fomos indiferentes ao Teu chamado e demos ouvidos ao nosso orgulho, à nossa insegurança, ao medo. Que o Teu perdão nos lave e nos purifique, tirando de nós qualquer sombra que nos afaste de Ti e restaure em nós a alegria da Tua salvação. Ó Deus, nessa oração nós queremos entregar a Ti os pesos do passado, os lixos emocionais que temos carregado ao longo da vida. Quantas vezes, ó Deus, repetimos padrões, comportamentos e atitudes que nem sabemos de onde vêm, mas que nos limitam, que nos prejudicam, nos fazem agir de maneira que nós não queremos. Que o Senhor transforme o nosso coração, limpa o nosso interior, tira toda a sujeira emocional, todo trauma, toda mágoa e toda dor que nos impedem de viver em plenitude. Espírito Santo de Deus, trabalhe dentro de nós, revelando cada área que precisa ser restaurada, cada ferida que ainda dói e que precisa de cura. Assim como o oleiro molda o vaso,
Pedimos que o Senhor nos molde novamente. Tira as rachaduras, os pedaços quebrados e faz de nós um vaso novo, forte e íntegro. Sabemos que esse processo pode ser doloroso, mas queremos confiar em Ti, entregando nossos medos, nossas inseguranças e a nossa vida por completo em Tuas mãos. Que as histórias de dor, de falhas e de erros que carregamos não definam mais o nosso presente e nem o nosso futuro. Cremos que em Cristo somos novas criaturas e que o passado já foi lavado pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos a recomeçar sem esses pesos, deixando para trás tudo aquilo que não procede de Ti. Eu quero orar também, Senhor, por cada pedido que foi feito aqui nos comentários. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que nesse momento estão clamando por uma mudança, por um milagre, por uma resposta. Eu intercedo, Senhor, por aquele filho que está perdido nas drogas. Eu peço que o Senhor o liberte. Ouça o clamor dessa mãe, desse pai que tem orado, que tem chorado, que tem suplicado pela transformação, ó Deus, desse jovem, dessa jovem. Eu oro por aquele pai que está distante da Tua presença, preso em vícios, em amizades que o afastam de Ti. Quebra essas correntes, Senhor. Traz de volta essa pessoa para o Teu aprisco, para uma vida de paz e propósito. Eu intercedo, meu Deus, pela cura daqueles que estão enfermos. Eu oro por essa mãe que está na UTI. Eu oro pelo pai que luta contra uma doença grave e por todos aqueles que nesse momento estão em um leito de hospital, clamando pela Tua intervenção. Visita, Senhor, essa pessoa, onde ela estiver, e manifesta a Tua cura, o Teu poder e a Tua misericórdia. Que o Senhor toque naqueles que estão em sofrimento físico e emocional, trazendo alívio e renovação. Senhor, ouça também as orações dessa pessoa que clama pela salvação do seu cônjuge, pelo seu casamento, pela sua família. Que o Senhor traga unidade e restauração para os lares, quebrando todo o ciclo de destruição, todo o padrão de dor e separação que tem marcado gerações. Não permita, Deus, que as mágoas do passado continuem a ferir o presente e a comprometer o futuro. Que cada família que ora nesse momento receba a Tua paz, o Teu amor e a Tua presença. E que o inimigo não tenha mais poder para destruir a harmonia e a comunhão dessas vidas. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor está atento a cada oração, a cada pedido que foi deixado aqui nos comentários nessa mensagem. Atenda cada clamor e responda a cada coração que tem se derramado aqui na Tua presença. Atende a cada pedido aqui segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.